Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Aguilon Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber Dalva Silva de Souza, presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, autora de livros, professora de português, de literatura, conferencista, dedicada à causa da divulgação dos preceitos espíritas. Seja bem-vinda, Dalva. Muito obrigada, uma alegria participar, meu abraço carinhoso a todos vocês. Dalva, conversando aqui, você nos disse que é autor, que no seu último livro lançado, o nome dele é Na Medida Certa. Na Medida Certa. 2 perguntas. Por que na medida certa? Porque é a educação na medida certa. Sim. E essa relação entre pais e filhos, ela é decisiva para o desenvolvimento do espírito que retorna à vida. E os pais têm uma responsabilidade muito grande. Muitas vezes a intenção é boa, mas a pessoa não sabe medir. Então, ali nós estamos compartilhando experiência de educadoras. É um livro escrito em coautoria com Leila Brandão, também professora e especializada em educação infantil. Então, nós estamos compartilhando uma visão pedagógica, uma leitura das propostas que existem no contexto cultural da nossa civilização ocidental em relação à educação, mas uma leitura espírita dessas propostas, para ajudar os pais a entenderem a dinâmica dessa relação em cada momento, porque ali a gente trabalha crianças de 0 a 10 anos. Como é que você conduz a educação no lar nesse período? Porque no momento atual a gente vê muitos pais transferindo para a escola essa tarefa, mas a escola não substitui a família. Dalva, entrando nesse caminho da educação e da forma espírita de olhar este processo, nós temos na academia, na formulação estrutural dos conceitos, dos fundamentos, um trabalho da educação, né? Inclusive é importante lembrar o nosso telespectador que Allan Kardec é pedagogo. Sim. Na construção, na elaboração, foi professor. Então ele conhece muito. Allan Kardec tem livros, inclusive, que hoje ainda são utilizados na França como matéria de apoio de pesquisa. Então existe o professor Léon Hippolyte Denisard Rivail, que é o professor, o pedagogo, e tem o senhor Allan Kardec, apenas um esclarecimento. Mas esse assunto ele é cativante. Como unir a academia, a pesquisa, o estudo a essa percepção espírita, porque os fundamentos espíritas mudam um pouco a forma de enxergar. Mudariam também a forma de agir? Mudariam com certeza a forma de agir. Nós temos uma tradição na educação no nosso país que é de uma raiz ligada à teologia católica. Os primeiros educadores que chegaram no Brasil foram os jesuítas. Sim. Então essa influência é muito forte. O modelo catequético, que é o modelo da igreja, ele se imiscuiu na ação acadêmica, né, as escolas. Mexeu no laico do Estado. Isso, de alguma forma as escolas adotavam também essa forma de segmentar o conteúdo, oferecer e cobrar de volta o conteúdo da maneira como foi ofertado.
Então, da perspectiva espírita, nós temos contribuições até bem antigas, como a de Pestalozzi. João Henrique Pestalozzi foi o educador de Hippolyte Léon, Denis Arrivaio, teve uma influência muito grande, e a proposta de Pestalozzi, que tem sido aplicada para pessoas com deficiência, ela é uma proposta que se aplicaria a qualquer criança, e é bem mais coerente com essa percepção do espírito que está aqui sob desafio de desenvolver seus potenciais, e teria então maior espaço de desabrochar, porque na visão dogmática a criança é um ser que nasce em pecado, e você, para corrigir, você tem que reprimir o pecado. Essa repressão é indiscriminada, às vezes reprime o que é bom, o que não é bom, né? E aí o educador perde a medida de como incentivar o que é bom e como retificar aquilo que precisa ser retificado. Porque o que o Espiritismo fala é que nós não somos seres que nascemos com pecado. Nós somos seres ignorantes e simples a princípio, mas com potencial para desenvolver nossa potencialidade ao infinito, as nossas virtudes. Para esse desenvolvimento, a educação catequética, essa forma de educação repressora, ela não favorece. De outro lado, você vê que há uma contribuição acadêmica centrada no materialismo, que considera o ser uma página em branco. A visão behaviorista propõe que a criança é uma página em branco, você pode escrever o que você quiser, mas entendendo que cada um é herdeiro de si mesmo, a criança é um espírito reencarnado. Então ela tem aquilo que ela já desenvolveu, ela tem tendências, ela tem a sua vocação, os seus impulsos, e ela tem aquilo que precisa ser corrigido de fato, porque somos espíritos em trânsito. Saber observar e poder atuar, essa é a função dos pais. Então precisa fugir dessas duas visões extremadas, nem tanto ao mar nem tanto à terra, entendendo que é um espírito que precisa do incentivo. A melhor imagem é a da planta. Toda planta vai desabrochar a partir do impulso que ela tem para germinar, que é dela, como nós somos espíritos para isso, para o progresso, mas ela não prescinde da mão do jardineiro, porque se tiver muita chuva, se tiver muito sol, tem que proteger. Se o caule ficar torto, tem que corrigir. É a função do educador. Analisando esta função do educador e olhando para dentro do contexto social, nós somos partícipes da sociedade, né? Vivemos em sociedade e a sociedade acaba legando para a sociedade aquilo que ela tem, ou aquilo que ela aprendeu. Então nós vamos ter rupturas nestes processos ao longo histórico, né? Vai surgir um iluminismo, assim como na educação vai surgir a tese, o trabalho desenvolvido de alguns do construtivismo. Isso vai mexendo com as estruturas sociais e estes processos se segmentam. Ocorre que a criança da escola para dentro, ela tem uma parte da informação. E a criança da escola para fora, ela tem a informação e a formação. E também a formação não só intelectual, social e moral. Tá? Como entender esta questão uma vez que ninguém dá aquilo que não tem? A sociedade está dando o que ela tem. E esse tem da sociedade foi construído num ter lá atrás. Ou seja, os pais de hoje foram os aprendizes de ontem que estão tendo que educar a sociedade de amanhã. Como convergir isto e colaborar neste processo de esclarecimento e o que nós espíritas podemos agregar? Então, esse é o desafio. Para educar, você precisa se educar. Que é realmente, nós nascemos numa cultura que já está dada. Essa cultura é construção coletiva. Você percebe que a construção coletiva, ela tem a sua força, ela se impõe e seu movimento é permanecer. Mas ela precisa ser renovada.
Então, a vida propõe muitas vezes a presença daquele ser que vai revolucionar alguns aspectos culturais. Só que o indivíduo, ele perde, quando ele choca com a cultura, o indivíduo a princípio perde. Vamos lembrar Jesus, né? Jesus chegou com uma proposta totalmente nova dentro de uma cultura muito estruturada. No primeiro embate, o indivíduo foi sacrificado, porque a cultura tem a força do conjunto, ele quer se manter. Mas na sequência, essa proposta, ela criou uma fermentação que acabou desenvolvendo dentro do próprio povo a fermentação que mudou. É assim que as coisas acontecem. Se o educador tem consciência do seu papel, ele vai fazer uma análise crítica do seu próprio processo de educação e vai poder, assimilando propostas novas, superar aquilo que não foi bom no seu caminho, a fim de que a sua presença junto ao seu educando seja estimuladora. Por isso que nós dizemos, a gente fica muito retido nesses dois modelos, porque a tradição do povo, ela é forte, a cultura, ela tende a se estabelecer. O discurso acadêmico é materialista, o discurso religioso é dogmático. A doutrina espírita não apoia nenhum nem outro. Então ela traz uma filosofia nova, uma nova visão de mundo e do homem que vai revolucionar a educação. Só que esta revolução tem que ser feita por seres humanos. Então cabe ao espírita esse desafio, primeiro, de entender as linhas de uma pedagogia genuinamente espírita, porque mesmo em escolas espíritas a gente percebe que não há uma aplicação de uma pedagogia espírita, tem que buscar isso. E, em segundo lugar, educar-se a partir dessa nova visão. Se você faz isso, você já é um exemplo produtivo na criação de possibilidades outras para essa geração que está vindo aí. E nós sabemos que a geração agora é uma geração de espíritos mais avançados intelectualmente, com pré-requisitos bem mais aprimorados, porque é tempo de mudar o mundo, mas é uma geração que pede ainda o balizamento, porque a parte moral ainda não está construída. Exatamente essa educação moral é o que precisa ser trabalhado. E lógico que a escola pode contribuir, mas essa educação é atribuição dos pais. Você tocou num ponto e que nós precisamos refletir juntos e eu gostaria da sua reflexão. Pai e mãe, né? Diz, é claro, o dito popular, aspas, pai e mãe foi feito para educar filho. Né? Vou e vó para curtir filho. Mas até onde os pais de hoje, dessa geração formada nos bits e nos bytes, né? Alguns diriam que essa geração vem pós-geração Coca-Cola, né? Que é um outro processo. Como é que esses pais de hoje conseguem e que contribuição nós espíritas podemos dar a eles, né? No processo, está ali a avó nos assistindo, a tia, o tio, o companheiro de casa, ele tá pensando e prestando atenção. O que os espíritas podem colaborar? Aonde que o pai e a mãe conseguem separar o papel de pai e de mãe, balizador, do papel educador? E o educador também tem papel balizador? Tem, certamente. O pai e mãe, eles têm uma relação privilegiada com esses espíritos que estão na fase infantil. E Deus atribui a esse homem e a essa mulher o papel de tutor desse ser, porque nós somos filhos de Deus. Temporariamente nós somos pais aqui na Terra, mas na verdade somos todos irmãos. Então a criança, ela precisa desse tutor e os pais são educadores de uma forma muito especial, porque já tem pela natureza o ascendente, que a própria relação consanguínea cria, a estratégia divina é que nesse momento que a criança é frágil,
e está suscetível, ela tem a presença desses tutores de uma forma firme. Os pais muitas vezes se perdem nessa tentativa de se igualarem à criança, mas não é essa a proposta. Os pais são adultos e não pode se infantilizar. Quando você diz assim, a educação de Pestalozzi, por exemplo, Pestalozzi se colocava na altura da criança para falar com ela. Ele não falava do alto, da sua estatura para baixo, que normalmente a educação dogmática ela faz esse movimento. Então, Pestalozzi olhava no nível da criança, mas uma coisa é você colocar a sua posição de colaborador, facilitador, outra coisa é a autoridade moral que você tem que ter. O autoritarismo é ruim, mas a autoridade é importante. Então, o educador vai ter que usar a autoridade que a própria providência divina lhe deu, para poder balizar para esse espírito o caminho que ele vai trilhar. E se ele tiver segurança nisso, a função da escola vai ficar facilitada. A dificuldade nas escolas tem sido o fato de que esse balizamento que precisa ser construído em família não está chegando. Porque pai fora, mãe fora, a criança fica às vezes por conta de pessoas não habilitadas, às vezes no âmbito de uma família desestruturada, e não se constrói essa base de educação moral primeira. Mas quando a gente fala em educação moral, essa geração de hoje, eu digo que eles já saem, eles aprendem muito rápido. Antes de aprender a falar, eles aprendem a mexer no celular. Eles são muito rápidos, né? Verdade. São fantásticos, admirados, nós nos admiramos. E o volume de informação que eles têm hoje é muito maior do que os próprios pais tiveram. E esse volume de informação, por terem a sua estrutura encefálica bem disponível, eles retêm muito rápido. Então eles desenvolvem uma percepção crítica muito contumaz. Você observa crianças aí que se tornam às vezes verdadeiros tiranos, mas você também observa crianças com posturas e reflexões que chamam a atenção. Olhando para isto, a autoridade natural, eu diria que a autoridade legada da procriação, teria que ser corroborada por uma autoridade moral. Exatamente. E esta advém do exemplo. Como está este momento? Ou seja, está explodindo dentro da sala de aula e no contexto social essa falta de exemplo, essa falta de atividade, de ação, ou é algo diferente? Porque nós espíritas sabemos, a reencarnação é fato. Ninguém nasceu ali por acaso e ninguém começou a viver ali. Sim. Nós estamos diante de espíritos que, na sua imensa maioria, têm conflitos. Sim. Como nós podemos colaborar para explicar, na medida certa? Na medida certa. A casa espírita, ela tem um papel importante aí, porque por meio dos estudos que ela propicia, ela vai interferir no pano de fundo de toda essa história, que é a filosofia de vida da pessoa. A sua perspectiva de análise da vida, ela está baseada nas suas crenças, nas concepções que você assimilou. Então, quando a doutrina muda o seu modo de olhar e você percebe exatamente esse fator, a reencarnação, é um fato importante que o educador assimile, porque a relação dos pais com cada filho é uma particularíssima. E a ação deve ser também individualizada. Numa experiência passada, uma relação mal conduzida em termos afetivos pode desembocar na família na reconstrução do triângulo amoroso, mas desta vez pai, mãe, filho, filha. Esses sentimentos vão emergir. Sem uma visão reencarnacionista,
a pessoa não identifica nem o sentimento que está por trás da sua ação. Então a casa espírita pode ajudar nesse ponto, propiciando às famílias a mudança desse paradigma na análise das coisas. E a partir daí, auxiliando nas reflexões sobre os teóricos da educação, à luz do espiritismo, quais as contribuições que a gente pode aproveitar, quais aquelas que não seria interessante de forma alguma. A visão espírita é um farol que ilumina esse processo. Então, nós compartilhamos ali na medida certa esse olhar, né? Por exemplo, a contribuição de Maria Montessori, que é uma contribuição já recuada no tempo, mas atualíssima, a contribuição de teóricos mais recentes, como Vygotsky, como Piaget, mas como é que isso vai implicar na ação do educador? Como que ele pode refletir e ter um suporte para escolher um caminho de intervenção que resulte naquilo que ele quer, porque todo pai, toda mãe quer que os filhos cresçam com saúde, com equilíbrio, não é verdade? Só que se você entender como existia o entendimento passado, que para que a criança se corrija, você tem que surrar a criança, você tem que castigar a criança, essa geração que está chegando agora, ela já não olha da mesma forma, não se submete. Enquanto antigamente os pais corrigiam com imposição, com castigos severos, e o filho se recolhia, essa geração ela está nos obrigando a fazer uma coisa diferente, porque ela olha para o educador de igual para igual e questiona por que você está fazendo isso. Se você não tiver um fundamento, você já se perde no diálogo. As famílias, até nós vamos observar ao longo da história, como você coloca a questão catequética, que envolve todo o processo de formação de um ambiente educacional. Nós, como tudo ao longo do tempo, toda ruptura cria rupturas e distanciamentos, nós vamos ao extremo para depois voltar para o ponto de equilíbrio. Nós temos observado na sociedade atual um distanciamento das famílias da fé, da religião. Podemos dizer que as religiões, olhando o seu discurso, a sua fala, ela está um pouco distante de um argumento educador, esclarecedor, ou ela ainda está muito dogmática, que faz com que as pessoas não sintam sintonia entre o diálogo e a compreensão, a ponto de fazer esse processo emergir e se apoiarem e buscarem mais na religião. Temos aí um problema histórico, um distanciamento fruto de uma ruptura, ou realmente há uma falha na forma de se posicionar, na forma de explicar? Porque nós observamos que alguns preceitos religiosos que agem como no passado, né, acabam tendo uma adesão, até que ponto saudável ou não, ou se é uma teoria da prosperidade, aí nós não vamos entrar no mérito. Como lidar com isso? Pois é, o problema da religião é a imobilidade mesmo no tempo. Toda religião, ela se estabelece numa visão estruturada e defendida como a verdade, e cada uma quer, né, propagar que a verdade está ali, e qualquer mudança é ameaçadora para a própria instituição religiosa. Agora, você vê o seguinte, as pessoas estão buscando mais a religião. A gente saiu de um momento histórico em que havia uma desconfiança e uma rejeição da religiosidade para um momento agora que as pessoas sentem essa necessidade. A ciência não atendeu aos anseios humanos, como se imaginava que fosse atender. Então as pessoas estão procurando as igrejas. Você vê que cresce o número de igrejas evangélicas, as igrejas católicas sempre foram em número considerável, as casas espíritas estão crescendo, há uma busca, uma necessidade.
E atender a esse anseio é parte da atribuição dos religiosos. Quer dizer, os desafios estão colocados. Nós, espíritas, estamos neste contexto. E me parece que as casas espíritas que se estruturarem com base na solidez da codificação kardeciana, que faz uma leitura muito própria do Evangelho de Jesus, ela vai conseguir cumprir esse papel, atender a esse anseio e oferecer esse suporte que está sendo tão necessário no momento. Hoje em dia as pessoas já, embora muitos ainda se digam ateus ou agnósticos, as pessoas estão conscientes de que a ciência não resolveu o problema do sofrimento humano. Bem, Dalva, o tempo passou, nossa conversa agradável, assunto cativante, muito gostoso esse assunto, a educação é uma paixão. Nós pedimos que você deixe ao nosso telespectador uma mensagem para que ele reflita. Meu amigo, minha amiga, a vida é continuamente desafiadora, mas tenhamos essa confiança que Deus não nos dá o desafio sem propiciar o recurso. O recurso está presente, está no contexto, tenhamos esses olhos de ver e entendamos que cada problema resolvido é patamar para um início de outro desafio à frente, porque o progresso é infinito. Eu deixo aqui meu abraço carinhoso, meus votos de muita paz, que Jesus abençoe a você, seu lar e lhe dê muitas alegrias. O programa Visão Espírita agradece a Dalva e convida o nosso telespectador a conhecer o livro na medida certa. Mas saiba, temos uma medida certíssima para buscarmos constantemente. Conheça o Evangelho, conheça Jesus. Tem aí também uma grande medida certa de otimismo, de esperança e de fé. Até o próximo Visão Espírita. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Allan Kardec. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade.
Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.